Ainda bem que é sexta-feira outra vez, esse é o Depois do Jogo que começa agora. Ótima noite para você, amigo assinante. Ótima noite para você, Júlio Gomes. Ótima noite para vocês. Júlio. Tudo bem? Fazendo a gracinha. Tudo bom, Tomás? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Depois do Jogo. Espero que tenham tido uma boa semana e que possam agora relaxar nessa próxima hora. E aí, Tomás, eu não sei se o amigo ou amiga... Muita gente ainda não entendeu a brincadeira, né? Band Esportes está sabendo, não sei, primeiro não sei se está sabendo, mas tivemos hoje a estreia do Brasil no Mundial Sub-20. Tivemos um acidente no Sul-Americano Sub-20. No Mundial, eu falei Mundial, Sul-Americano. Agora não sei nem se vai ter. Não sei nem se vai pegar o Mundial. A gente poderia chamar o programa de Depois do Desastre. Depois da tragédia. Depois da tragédia, depois do vexame, depois... Bom, o fato é que o Brasil perdeu da Argentina. Vejam só. Quanto foi, Tomás? 6. Vocês não vão acreditar, mas foi 6-0. 6-0. Assim, na boa, não dá pra perder de 6-0. Nem da Argentina, nem de ninguém. Como que uma seleção brasileira perde de 6-0, Tomás? É o pior placar da história da seleção brasileira numa competição Sub-20. Sul-Americano Sub-20. Ter perdido poucos jogos, inclusive, claro. Né? Brasil sempre muito competitivo. A grande fonte de talento, né? De matéria-prima que existe no futebol mundial. Mesmo hoje, você pega lá a Liga dos Campeões da Europa, você vai ver país com mais jogadores, é sempre o Brasil. Tem um monte de naturalizado jogando nas seleções dos outros e tal. E aí perde de 6-0. E aí vai vir aquela conversa de geração, não serve, não presta, tal, não sei o quê. Eu acho que vai sempre prestar, o Brasil vai sempre formar jogadores. Agora, o Brasil não forma como antigamente. O problema de formação de jogadores é latente, é claro, é debatido entre técnicos e a CBF finge que não vê, finge que não é com ela. E assim, o Ramon Menezes... é uma piada de treinador, Tomás. Não existe, cara. E a gente já teve tempo para ver isso. E ele continua lá, enfim. E isso é um problema crônico da CBF. Com todo respeito, mas eu lembro do Ernesto Paulo comandando a seleção brasileira. Até o time era tão bom que os resultados vinham, né? Não, depois ele foi mal ele não consegue, é ele que não consegue a classificação. Para a Olimpíada de Barcelona, 92. Mas antes o Brasil em 91 é vice-campeão do mundo, perdendo para aquela ótima geração portuguesa nas penalidades. Geração de ouro, né? Jogando bem. Porque era uma geração tão boa que parece que jogava até sozinha. Mas quero dizer que técnicos sem currículo, com todo respeito ao Ramon, com todo respeito ao Ernesto Paulo, mas eles começam, né, um trabalho na seleção brasileira sub-20. E, na verdade, você teria que ter já um técnico experiente, iniciando ou trabalhando à frente de uma equipe tão importante para o futebol brasileiro, que é a seleção sub-20, que é o futuro da nossa seleção, muitas vezes. E quantos jogadores não passaram por essas competições? Jorginho, Dunga, Romário, Bebeto. Estou falando lá atrás. Todo mundo passa. E assim... o Estevão tinha que estar aqui. Claro, eu comentei com o Júlio fora do ar. Onde estão os jogadores do Palmeiras? Exato. A gente já tem os gols. Vamos aos gols. Eu tô aqui no celular, parece que eu não tô dando bola pro Tomás, mas é que eu quero escalar direitinho essa seleção do Brasil aí, que é pra gente não esquecer de ninguém, sabe? É uma coisa assim... Vamos lá, os gols, né? Terrível. Vamos lá, primeiro gol da Argentina. Não percam as contas, hein? E daqui a pouco eu dou a escalação do Brasil. A escalação tá aqui, ó, Júlio. Tá aqui. Robert... Então vai lá. Pode falando enquanto a gente vai vendo o passeio. E olha, eu não falei, mas falo agora. Às vezes você dá tudo errado, você chuta 2, 3 bolas na trave, o teu adversário na primeira vai lá, faz um gol, começa a fazer gol de contra-ataque. Não teve contra-ataque, porque o Brasil não ameaçou a Argentina. A Argentina não precisou contra-atacar, ela teve que atacar. E atacou, e o Brasil observou. Foi um chocolate da seleção da Argentina. 6-0 mostra bem o que foi o jogo, ou não, poderia ter sido mais. Foi um massacre. Parecia um time adulto, já pronto, profissional, contra, ou já mais velho, mais maturado, contra uma seleção sub-20. Exato. Exatamente. Não, 3 gols nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo, 2 gols relâmpagos também. O 6º gol vem no final. Estamos vendo aí. Você vai escalando para mim, Tomás, e eu vou falar onde joga, perfeito, tá? Que é pra gente passar a informação
completa. Aqui. Lembrando que a pauta mudou totalmente do programa. A gente nunca quer começar com o Sul-Americano Sub-20. Tinham assuntos bem mais importantes, mas aí o Brasil é atropelado pela Argentina. A gente atropela aqui a pauta do programa. Goleiro Robert, né? Isso. Do Atlético Mineiro. Tá. Vamos lá. Igor Eduardo. Igor Eduardo. O lateral direito, é isso? Igor Eduardo. Isso, lateral direito. Pelo menos essa é a formação que a CBF passa. É porque... Tá. Eu acho que é o do Grêmio. É o Igor do Grêmio, sim. Jair é o do Santos? Jair é o do Santos. Caramba, hein? Foi pro Botafogo. Arthur, revelado pelo Santos, né? Arthur, zagueiro do Atlético Paranaense. E o Zé Guilherme? Zé Guilherme do Grêmio. 2 jogadores do Grêmio. Aí a gente tem o Breno Você vê que não estavam na copinha. Pois é. E o Grêmio chegou na semifinal. Breno Bidon do Corinthians, esse titular do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Do Corinthians. Cauã. Tem um Cauã, é? Tem que ter um Cauã, não né? Me diga. É. O Cauã é do Fortaleza. E o Pedrinho, ex-Corinthians, que está no Zenit, né? Se eu não estiver enganado. Não aquele Pedrinho mais famoso que foi pro Atlético Mineiro. O Pedrinho. Esse é o Pedrinho foi no negócio do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto. Isso, é ele mesmo. Isso. Aí o Wesley, do Al Nassr, também revelado pelo Corinthians. Wesley do Al Nassr, revelado pelo Corinthians. Estava no Corinthians até ano passado, jogando também como titular. Rayan, jogador do Vasco, que todo mundo quer, que o Textor tentou levar para o Botafogo por 15 milhões. Lembrei. Botafogo não quer, o Vasco não quer vender para o Botafogo, o jogador quer jogar na Europa, ele vai acabar indo para a Europa. Jogador que está sendo disputado aí por vários clubes. E finalmente o Alisson. Alisson do Atlético Mineiro, que também estava no time do Atlético Mineiro ao longo da temporada passada. Jogando. Onde estão os jogadores do Palmeiras, que é o maior time da base? Aí entram algumas coisas, né? Não tem jogador do Palmeiras, não tem jogador de São Paulo. Agora, esses jogadores que a gente citou, Tomás, eles são fracos? Não, alguns não. O Bidon, titular do Corinthians, o Alisson jogando no Atlético Mineiro, o Wesley, jogador titular do Corinthians, vendido para a Arábia. Você pode até discutir, o Wesley não é tudo isso. Tudo bem, mas estamos falando de um sul-americano sub-20, né? Jair, vendido a preço de ouro pelo Santos por Botafogo. A gente está falando de um time mal treinado, Tomás. Não é um problema de geração, é um problema de ser sempre um catadão. Gabriel Moscado, contratado pelo Paris Saint-Germain, entrou depois. Não, aí tá cheio de... O David Washington. Que o Santos quer trazer de volta, que tá lá no Chelsea, tá aqui. Mas, realmente, né? Não tem jogador do Palmeiras. Não tem nenhum jogador do Palmeiras. Nenhum. E aí, você entra numa discussão que é a seguinte... Será que não tem nenhum jogador do Palmeiras aqui porque o Palmeiras não faz bem os seus jogadores ou porque tem alguma treta da CBF com o Palmeiras? Eu estou especulando, estou sendo até leviano, estou jogando pro ar. Mas é que qual pode ser a explicação plausível de o Palmeiras não ter nenhum jogador? E nenhum de São Paulo também, hein? Nenhum de São Paulo, tá, Tomás? Tá. E eles fizeram a final do Brasileirão. Da Copa do Brasil Sub-20, do Brasileirão Sub-20, Copa do Brasil Sub-20. Agora, faz um mês, o Rian Francisco fez 2 gols. Né? Rian Francisco está aqui na Copinha. Por que o Rian Francisco não está na seleção, jogando lá na seleção, no Sul-Americano Sub-20? Sabe? Então, assim, você vê aqui, ó, o Bidon do Corinthians, Felipe Longo do Corinthians... E esses são os únicos 2 jogadores de times paulistas. Pega aqui o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Internacional, o Flamengo, pega todos esses clubes aqui que tem jogadores e vai ver quantos olheiros eles têm aqui no interior de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Porque no estado de São Paulo é onde estão os principais jogadores. Pela força do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, da Red Bull, Sim. que comprou o Bragantino, dos empresários que fazem um ótimo trabalho no Mirassol, no Novo Horizontino, clubes de base como de empresários como o Esfera, como o Ibrachina. Esses nomes estranhos que a gente vê na Copa São Paulo Juniors, é tudo gente organizada. A maior parte dos jogadores vão sendo trazidos para São Paulo. Consequentemente, a maior parte dos olheiros precisam estar em São Paulo. Por parte dos clubes de todo o Brasil, eles precisam ter a principal equipe de olheiros aqui em São Paulo, porque senão você acaba deixando muita coisa escapar. Nesse momento está tendo a Copa Puma, organizada pelo Palmeiras, Sub-17, com times do Brasil inteiro. Está todo mundo aqui em São Paulo disputando a Copa Puma, que emendou com a Copa São Paulo de Júniors. Quase tudo acontece aqui. E tem 2 jogadores de clubes de São Paulo na seleção sul-americana Sub-20.
Assim, não é bairrismo aqui. É que, obviamente, deve ser a treta ali da CBF com a Federação Paulista, não sei o quê, não pode convocar. Cara, é um desastre o Brasil perder de 6-0, mesmo que seja da Argentina, numa estreia do Sul-Americano Sub-20. É uma vergonha que era para todo mundo pegar a malinha e voltar para... Eu entendi o seu raciocínio. O problema não é o mesmo que seja para a Argentina, que é muito forte. O problema é que foi contra a Argentina, apesar dela ser muito forte. Que se justifica você perder de um time melhor. Não é para a Bolívia, né? Que a gente perdeu de 6-0. Mas exatamente. Que seja, de repente, um ponto de partida aí para uma virada. Duvido, né? Mas acha? Poderia, né? Poderia ser, porque... O Ramon, a não ser que o Brasil conquiste o título ganhando da Argentina na final, não pode ficar. Tomás, não pode ficar como técnico da seleção. Daqui 3 meses vai ter o Sul-Americano Sub-17. E o Brasil não tem técnico, Tomás. Ainda não tem? Não. Tem, mas... Tem, porque tá foi ficando. Tá. Era do Sub-15, aí virou Sub-16, é a mesma geração, então como não tem técnico, fica e tal, não sei o quê. Não é uma coisa ali pensada, organizada, não é oficializada ainda. Não é algo oficial. Assim, é um desastre. É um desastre completo. O futebol de base da CBF é muito mal organizado.